Olá, Jujufãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jujufã apenas. E no vídeo de hoje será mais um vídeo remake de um dos vídeos que eu já tinha feito aqui no canal, mas que eu precisei apagar por conta dos direitos autorais. E o tema desse vídeo será sobre como funcionam os stands de maneira mais detalhada. Então já chama a família para assistir com uma pipoquinha e vamos Jujufegar um pouco. Bom, já aviso que esse vídeo aqui terá spoilers, então se você continuar é por sua conta e risco. Bom, para começar, precisamos saber o que são e como funcionam os stands. Os stands são nada mais e nada menos que a manifestação espiritual de uma pessoa que toma alguma forma ou pode ser alguma habilidade que paira sobre o usuário. Alguns também dizem que os stands são a manifestação da vitalidade do usuário, mas essa explicação também está certa. Bom, os stands possuem um funcionamento bem simples, onde só segue a vontade do usuário, seja para atacar ou defender, ou até mesmo fazer alguma coisa que o usuário queira, como pegar coisas ou guardar. Outra coisa sobre os stands é o fato de que se o usuário não possuir um leve ou elevado espírito de combate, ou seja, ser tão inocente assim, ele não conseguirá controlar o seu stand. Também é preciso você possuir uma mente bem forte e um corpo adepto para a manifestação do stand. Caso contrário, seu stand pode se virar contra você, como foi o caso de Holly Cujo, que ela não tinha uma mente forte, era tão inocente que não conseguiu controlar o stand. E ela também não estava aguentando a manifestação do stand por conta do corpo dela ser bem frágil. E o stand também estava querendo matar ela. Então, são requisitos aí para você conseguir um stand. Outra coisa é que no momento em que o stand é ferido, o dano é refletido no usuário, pois como o stand é a manifestação de sua alma, o mesmo pode acontecer com você caso ele se fira, menos quando o seu stand é um stand de colônia. Bom, isso eu vou explicar um pouco mais na frente. Outra coisinha também sobre os stands é que existem meio que classes e tipos. É algo que eu uso para dar uma explicada melhor sobre os stands. Eu vou falar disso um pouco mais na frente também. Agora eu irei falar sobre como você pode adquirir um stand. E para conseguir não é muito complicado, mas algumas das formas podem ser bem perigosas. Começando pela primeira, que é por meio das flechas de stands, que possuem uma espécie de vírus que é capaz de lhe dar a habilidade de simplesmente manifestar um stand aleatório dependendo de sua alma. A segunda forma é você já nascer sendo capaz de manifestar o seu stand, ou simplesmente já possuir ele desde o início, como é o caso de Jean-Pierre Polnareff. E comparado com a primeira forma, essa segunda é bem mais segura, já que na primeira você tem que ter requisitos, que é uma mente forte, um espírito de combate e um corpo adepto para a manifestação do stand. Mas a segunda é de boa, se você já for capaz de manifestar o stand desde o seu nascimento. A terceira forma é você conseguir, por conta de um parente seu, manifestar um stand por meio da flecha, como é visto com o Joseph, Jotaro, Holly, Josuke e Giorno, que adquiriram seus stands devido ao Dio manifestar o seu próprio stand no corpo de Jonathan Joestar, dando assim stands para todos os outros Joestars, pois em Jojo todos os membros da família estão conectados. A quarta forma é por meio dos discos de stands dado pelo Padre Pucci, que conseguia roubar os discos de stands das pessoas. A quinta e última forma é por meio do cadáver santo na parte 7, que ao pegar uma parte do cadáver, ela basicamente vai se infundir com você, lhe dando assim um stand. O stand vai ser o equivalente ao guardião daquela parte do cadáver. Bom, essas são as formas de se conseguir um stand, mas agora eu irei falar sobre os tipos e classes de stands que são variáveis de pessoa para pessoa. Começando pelas classes. Existem cerca de 3 tipos de classes de stands: os não remotos, os remotos e os automáticos. Os não remotos são citados na série como os stands de curto alcance. São stands que possuem alcances variados, porém limitados, sendo assim totalmente ineficazes em um combate a longa distância. Contudo, para compensar essa fraqueza, esses tipos de stands costumam ter um alto poder destrutivo. Exemplos temos aí Star Platinum, The World e Chris Diamond, que geralmente é de 1 a 3 metros o alcance deles, e olhe lá. Remotos. Às vezes citados como os stands de longo alcance, são stands com alcances bem maiores, porém conforme se afasta do usuário, suas habilidades são enfraquecidas, e apesar de não possuírem um alto poder destrutivo, tais tipos de stands costumam possuir habilidades e padrões de ataques mais complexos. Exemplos, temos aí Hierophant Green, High Priestess, Echoes Act 1 e 2.
Stands automáticos. Considerado por muitos os tipos de classes de stands mais perigosos, nesse tipo basicamente o usuário não controla o stand diretamente, apenas tendo o poder de ativá-lo ou desativá-lo, sendo que alguns nem precisam disso. O stand é controlado por uma, entre aspas, mente primitiva ou por outras forças. Esse tipo de classe de stand possui um alcance próximo ao infinito, e além disso, ao receberem dano, não o repassam ao seu usuário. A sua única fraqueza é que falta muita precisão para ele, e possui padrões de ataques bem simples, então para combate esse stand é uma bosta. Bom, exemplos desses stands temos aí Totti, Black Sabbath, Babyface e Marilyn Manson. Agora os tipos, temos cerca de 7, sendo elas Guardião, Objeto, União, Habilidade, Colônia, Compartilhamento e Sem Usuário. Cada um funciona da seguinte maneira. Guardião é o tipo mais comum. O stand se manifesta como uma entidade, humanoide, vegetal, animal, robótica ou alguma forma aleatória, permanecendo atrás de seu usuário como uma sombra, com o intuito de protegê-lo. Exemplos temos a Star Platinum, The World, Crazy Diamond, Silver Chariot, Gold Experience, esses stands humanoides aí. Objeto, basicamente o mesmo que o anterior, só que ao invés de uma entidade, o stand se manifesta como um objeto. Exemplos temos aí o Emperor como uma arma, Beach Boy como uma vara de pesca e o Sky High como um bracelete. União. O tipo de stand de união se une com um objeto real, podendo mudar a sua forma de ser visto por outras pessoas não usuárias de stand. Exemplo, temos o Yellow Tempest, que assimila a carne, o Strang, que pode transformar um barco em um grande navio, o Wheel of Fortune, que transforma um carro normal em um carro de esporte, podendo até mesmo consertá-lo ou modificá-lo à necessidade, e o The Fool, que se une à areia. Habilidade. O tipo de stand de habilidade não possui a manifestação espiritual, se apresentando apenas como uma habilidade supernatural do usuário. Exemplos, o Ternosex, que pode criar ilusões a partir do ar, o White Ambo, que diminui a temperatura, e a roupa, criada através desse poder, e o Ebohemian Rhapsody, que pode dar a vida a personagens fictícios. Tipo de stand colônia. O tipo de stand colônia basicamente, ao invés de se materializar como apenas uma entidade, se manifesta como vários indivíduos menores. Esse tipo de stand costuma ter a habilidade de dispersar o dano quando este é realizado em apenas um dos indivíduos que compõem o stand, acarretando pouco ou nenhum dano ao usuário. Exemplos temos aí o Harvest, Bad Company, Survivor e Metallica. Six Pistols também entra nessa. Tipo de stand compartilhamento. Nesse caso, a regra de um stand por pessoa é quebrada, permitindo duas ou mais pessoas usarem o mesmo stand. Exemplos temos aí o Hat, que é compartilhado por 2 ratos, Tomb of the Boom, compartilhados pelo membros da família Boom Boom, e o Tattoo, que é compartilhada por 11 pistoleiros. Tipos de stand sem usuário. Nesse caso, o stand não possui um usuário, continuando a existir mesmo após a sua morte. Na verdade, possuem existindo mesmo após a morte do usuário original, e por não haver um usuário, tais stands são praticamente indestrutíveis. Exemplos disso temos aí o Anubis e o Superfly. E nesse caso, o usuário cita que os stands continuariam a existir mesmo após a sua morte. Temos aí também Notorious Big. E existe também um tipo de stand extra, que é chamado de Acts, que são stands que passam por uma evolução conforme é usado ou o seu usuário amadurece sua mente. E exemplo desses tipos de stands temos aí o Echoes e o Tusk. Gostaria de avisar que esse tipo de classes desses tipos de classes de stands é algo que eu uso para diferenciar os stands e explicar de maneira melhor, mas nem todos usam disso, porém eu acho mais organizado falar assim. Uma coisa que eu não citei é que certos stands especiais podem apresentar mais de uma forma de comportamento, como é o caso do Killer Queen e seu Sheer Head Attack e Bites the Dust, onde ambos os dois têm comportamentos automáticos, enquanto o Killer Queen é um stand de curto alcance. Ou no caso do Empress, que apesar de ser um stand automático, o dano que ela levou ao ser partida foi meio que refletido na usuária. Algo bem legal sobre os stands é que eles possuem algumas regras que são aplicadas ao seu funcionamento,
onde só usuários de stands podem ver stands, apenas stands interagem com outros stands. Os stands vão instintivamente proteger o seu usuário quando atacados, mas isso depende de sua forma. Stands com manifestações físicas são visíveis para não usuários de stands. Exemplos aí temos o Strange e aquele stand, o Love Deluxe e da Yukaku, que é o cabelo. Então pessoas que não têm stand podem ver. Os stands com forma de objetos não refletem danos aos seus usuários. E o usuário de stand só pode possuir um stand, menos caso o stand seja um stand do tipo compartilhamento, onde essa regra é basicamente quebrada. E uma curiosidade é que alguns stands podem possuir simplesmente personalidade própria, mas ainda assim segue as ordens do seu usuário. Temos aí um exemplo disso, Six Bichos, que basicamente fica interagindo entre um e outro e tendo suas próprias opiniões, porém não deixam de seguir as ordens de seu usuário. Dito tudo isso, espero que tenham entendido tudo sobre os stands, e caso tenha deixado algo de fora, comenta aí, que eu vou ler todos os comentários. Se o vídeo tiver ficado grande, peço desculpas, mas como o vídeo é explicando detalhadamente, acaba que tem que ser grande mesmo. Mas é isso, já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para você receber as notificações dos meus vídeos. E é claro, compartilha aí o canal com seus amigos pra gente bater aí já os 2k de inscritos. E até o próximo vídeo. Opa, uma coisinha que eu ia deixar passar é sobre o Requiem, mas aqui já tem um vídeo falando sobre os Requiems, tá aí no card pra você assistir. Ah, e sejam bem-vindos a um Jujufan apenas.